onde esse número de Avogadro está associado a 1 mol de partículas, e isso é 6×10 elevado a 23 partículas. Muito bem, então, considerando um único mol, nós temos muito bem essa expressão. Certo, nós temos essa expressão Q multiplicado pela constante universal dos gases dividido por 2 multiplicado por temperatura. E se nós tentarmos calcular, aqui vamos fazer uma outra observação, se nós tentarmos calcular o valor médio, ou seja, aqui para 1 mol, e nós tentarmos calcular o valor médio da energia total para uma molécula, o que é diferente, então nós devemos escrever a energia, esse Q R dividido por 2 multiplicado por temperatura, e dividirmos todo esse termo por número de Avogadro, para nós então considerarmos o valor médio da energia total para uma molécula, pois para 1 mol nós temos essa quantidade. Para encontrarmos para uma molécula, devemos dividir por 1 mol, que no caso está associado ao número de Avogadro. Então, nós temos que constante universal dos gases dividido por número de Avogadro gera constante de Boltzmann dividido por 2 multiplicado por temperatura. Muito bem, então isso aqui vale, essa expressão vale para uma molécula, ao passo que essa vale para 1 mol. Aqui para 1 mol e aqui para uma molécula. Muito bem. Então vamos continuar esse desenvolvimento de forma muito cuidadosa, os detalhes são muito sutis, certamente. Então, temos esse valor médio da energia total para uma molécula, aqui está, Q multiplicado pela constante de Boltzmann dividido por 2 multiplicado por temperatura, e quando nós consideramos 1 mol, devemos multiplicar essa expressão pelo número de Avogadro, 6×10 elevado a 23 partículas, número representativo de 1 mol de partículas, e então número de Avogadro multiplicado por R gera, número de Avogadro multiplicado pela constante de Boltzmann gera a constante universal dos gases. Então, essa expressão sim está correta. Muito bem, então agora, assim nós podemos escrever, vamos escrever a capacidade térmica, ou o calor específico, vamos escrever como que eu escrevo aqui? Então, o calor específico sob volume constante é igual a derivada em relação à temperatura aplicada sobre a energia interna. No caso, a energia interna associada a 1 mol. Então, nós temos derivada em relação à temperatura. E aqui nós temos Q multiplicado pela constante universal dos gases dividido por 2
multiplicado por temperatura, Q é constante, 2 é constante, constante universal dos gases, como o próprio nome sugere, é uma constante medida em laboratório. Então nós temos derivada da temperatura em relação à temperatura, isso é igual a Q R dividido por 2. Muito bem. Agora o calor específico, o calor específico sob pressão constante, nesse caso é definido como calor específico sob volume constante mais R. Tentar recordar. Vamos tentar recordar essa expressão. Muito bem, temos uma dúvida com relação a essa expressão. Eu entendo que devo fazer uma detalhada consulta às notas de aula e nós retomaremos esta discussão sobre essa expressão. Então, uma vez que há dúvida aqui nesse momento, peço desculpas, então vamos manter esse resultado, calor específico sob volume constante, Q é dividido por 2 multiplicado por R, e então retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.